sua palavra e como é bom nós estarmos reunidos todos juntos nesse único propósito. Nós estamos aí nesse mês de agosto numa série de mensagens. A série de mensagens Chega de Regras, baseada no livro de Gálatas. Na primeira mensagem, no primeiro episódio que nós tivemos, Felipe pregou sobre Gálatas 1. A semana passada, o pastor Jardel pregou sobre Gálatas 2 e hoje falaremos sobre Gálatas 3, dando continuidade aí ao início da série. Pode voltar, meu filho, lá no começo. É isso. Então, vamos dar continuidade aí na série, graças a Deus. Então, eu peço aos irmãos o máximo de atenção possível para que nós possamos aprender e entender o máximo possível do que Deus tem para falar conosco hoje. Agora sim, introduzindo ao que a gente vai falar, peço que os irmãos fiquem atentos, pois nós nos reunimos aqui como igreja pela fé em Cristo, para podermos ouvir a palavra sendo exposta. Esse é o nosso objetivo aqui, e para que a gente possa refletir e fazer uma autoanálise em resposta ao que acabamos de ouvir e explicar e aplicar isso na nossa vida cotidiana. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, da palavra de Deus. O nosso intuito aqui é expor a palavra, uma mensagem bíblica, para que Deus possa falar ao seu coração, nós possamos fazer uma autoanálise disso e a gente possa aplicar isso na nossa vida cotidiana. É por isso que nós estamos aqui. Se nós não nos atentarmos a esses 3 pontos, não importa quantos sermões ouvimos durante um ano, nada muda e não passam de palavras jogadas ao vento. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui nos aprofundar na palavra de Deus. E resumindo o que foi dito nas últimas 2 mensagens, no episódio 1 da série e no episódio 2 da série. No episódio 1, nós aprendemos que precisamos ter cuidado com o falso evangelho pregado por muitos e que isso pode tirar o foco do verdadeiro evangelho. Falamos sobre um outro evangelho que é pregado, não o evangelho verdadeiro, e que nós precisamos ter cuidado com esse evangelho, com esse outro evangelho que é pregado por aí, que tira o nosso foco de Jesus. E na semana passada o pastor Jardel falou sobre a unidade do evangelho segundo Gálatas 2. Vou convidar você a fechar os seus olhos, abaixar suas cabeças. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo discernimento ao Senhor, pedindo que Ele fale aos nossos corações, pedindo que a palavra do Senhor possa transformar o nosso coração, a nossa maneira de pensar, e que nós possamos entender completamente aquilo que vamos ouvir aqui nessa noite. Jesus, muito obrigado por mais esse domingo, por mais essa semana que se finda e mais uma semana que se inicia. Nós agradecemos ao Senhor, e eu coloco a vida de cada um que está aqui nessa noite, que veio até aqui, mesmo com esse clima estranho, que o Senhor abençoe essas pessoas e fale aos nossos corações. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor já está aqui, o Senhor já está trabalhando. Nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração e agora pedimos, Deus, que a sua palavra, Deus, seja plantada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, o contexto da mensagem de hoje, meus irmãos, Paulo ele fala sobre a lei e o problema de se apoiar nela como meio de justificação, pois é somente através da fé em Cristo que somos justificados. Assim como o próprio Paulo diz lá em Romanos 5:1, ele diz que, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Aqui Paulo vai falar no capítulo 3 de Gálatas, nós vamos expor esse texto. No capítulo 3 de Gálatas ele vai falar sobre a lei e a fé. Paulo ele está questionando uma coisa para os Gálatas ali naquele momento. Então nós vamos ver aquilo que Paulo está dizendo e que Deus fala através de Paulo a respeito da lei e da fé. Paulo inicia o capítulo 3 da carta aos Gálatas, os advertindo em relação à postura diante da lei, diante daquilo que foi ensinado a eles sobre o Evangelho. No versículo 1 do capítulo 3 de Gálatas, nós vamos ler ali, Paulo começa dizendo: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto
com os próprios olhos a morte dele na cruz. Paulo aqui então, ele começa no capítulo 3 de Gálatas, advertindo os Gálatas, indagando a eles sobre o que é que eles aprenderam e por que eles estavam se comportando de determinada maneira. Aqui ele vai falar sobre o que foi ensinado a respeito do Evangelho, chama os Gálatas de insensatos e pergunta quem os enfeitiçou, como se eles estivessem hipnotizados de alguma maneira. E aqui Paulo chama os Gálatas de insensatos porque estavam trocando a simplicidade da fé por tradições judaicas. O contexto disso, nessa parte do enfeitiçou, aqui Paulo ele remete a uma espécie de encantamento, como se eles estivessem sido hipnotizados por falsos mestres, ou alguns judaizantes que estavam ali. Alguns dos judaizantes que estavam ali ensinavam que para que o Evangelho fosse vivido, para que a pessoa fosse salva, para que a pessoa fosse justificada, ela precisaria cumprir a lei. Era isso que as pessoas ensinavam, os judaizantes ensinavam naquele momento. E aí Paulo ele começa com essa advertência, com essa indagação, para falar para os Gálatas: cuidado com o ensino que tira o foco da cruz de Cristo. Ele embasa tudo que ele está dizendo com esse objetivo. E ali os Gálatas, eles estavam à sombra ainda de um ensinamento da lei. E como naquela época, hoje vivemos à sombra de muitas coisas que nos hipnotizam. E nós vamos ver algumas coisas que hoje toma o seu foco, toma a sua atenção e tira os seus olhos da cruz de Cristo. Assim como os Gálatas naquela época estavam sobre esse ensinamento de que era preciso cumprir a lei, mesmo depois do sacrifício de Cristo, assim como eles estavam naquela época, nós, vivendo no mundo de hoje, 2025, nós temos algumas coisas também que nos tiram o foco da cruz de Cristo, do verdadeiro Evangelho que nos foi ensinado. E aqui estão algumas coisas que nos hipnotizam. Primeiramente, os dogmas. Alguns dogmas tiram o nosso foco da cruz de Cristo. Os dogmas, eles são uma afirmação, ou princípio, definindo a palavra dogma aqui para os irmãos, ele é uma afirmação ou princípio aceito como verdadeiro de forma absoluta e indiscutível, sem espaço para questionamento. Então alguns dogmas tomam o coração de alguns irmãos, de algumas pessoas, e fazem com que Cristo não seja o foco, com que a cruz de Cristo seja secundária. Acaba que os dogmas tomam o lugar do verdadeiro Evangelho que Cristo ensinou através da sua palavra, aquilo que os discípulos nos deixaram relatado, aquilo que Paulo diz também, nos ensina através de suas cartas inspiradas por Deus. Alguns dogmas tomam esse lugar. A outra coisa, algumas doutrinas também tiram o nosso foco de Cristo e nos hipnotizam, como se nós estivéssemos em um transe. Algumas doutrinas, e aqui eu vou definir também a palavra doutrina para os irmãos, no modo geral, conjunto de princípios, ideias ou ensinamentos organizados que orientam um sistema, um grupo, uma ideologia, uma ciência ou até mesmo uma pessoa. Uma doutrina, ela pode ser ensinada tanto no âmbito religioso como no não religioso também. Algumas doutrinas podem ser ensinadas como um modo de fazerem pessoas se comportarem de todos da mesma maneira, e na religião da mesma maneira, fazendo com que pessoas cumpram uma regra, um rito ou alguma coisa nesse sentido, que aquela doutrina se torne algo muito importante a ponto de não ser quebrado, a ponto de fazer com que o grupo esteja todos se comportando da mesma maneira. E muitas doutrinas que nós vemos hoje, tanto doutrinas religiosas que nós vemos dentro das igrejas, tiram o nosso foco de Cristo. Um exemplo para os irmãos, eu peço perdão se eu ofender alguém, não é a minha intenção, mas há muitas igrejas que têm proibições, há muitos, não somente igrejas, mas pessoas que têm poder de fala, que têm influência, que têm visualização, ensinam uma doutrina para as pessoas e as pessoas tomam aquilo como verdade, a respeito de proibições que a Bíblia não faz, ou a respeito de cumprir algo que a Bíblia não impõe. Então nós precisamos ter cuidado com os dogmas, com as doutrinas que nós vemos nesse mundo. Um uso comum, a doutrina ela pode aparecer na religião, pode aparecer na política, pode aparecer na filosofia, no direito e nos exercícios e etc, no exército e etc, né? As doutrinas e os dogmas podem aparecer nesses âmbitos. Outra coisa que nos hipnotizam, as ideologias, e isso hoje tem muito. Tem até um cantor, eu não lembro qual agora, que ele fala: eu quero uma praia. Quem que é esse cara que canta isso? Ideologia? Quem? Caçu.
portanto eu quero uma ideologia para viver. É isso. No tempo de hoje, 2025, nós vivemos numa época onde ideologias são implantadas e as pessoas tomam essas ideologias como parte da sua vida e tomam também, assim como os dogmas, como verdades absolutas. Então nós vemos hoje ideologias políticas, ideologia de gênero, ideologia filosófica, ideologia, meu Deus, são tantas ideologias. Cada um tem uma ideologia e cada dia surge uma nova. Então, essas ideologias, definindo também a palavra, é um conjunto de ideias, crenças, valores e visões de um mundo que formam uma base de uma forma de pensar, interpretar a realidade e agir em sociedade. Então, se uma sociedade ela tem uma ideologia e ela determina que uma maneira de se portar ou de interpretar a realidade é correta, acaba que se eu digo que essa minha blusa é marrom, uma ideologia pode dizer que não é. Para aquelas pessoas que seguem tal ideologia, que não gostam de marrom, podem afirmar claramente que essa blusa é azul. Então a ideologia tem o poder de fazer isso com a mente das pessoas. Dogmas, doutrinas, ideologias têm o poder de fazer isso com as pessoas. E aí, por último, além das ideologias, nós temos também a influência. E hoje, 2025, nós somos bombardeados por influência de todos os lados. Influência na música, influência nas notícias de TV, influência de celebridades sobre aquilo que as celebridades falam e acreditam, influência de políticos, influência de influencers digitais hoje que nós temos, e também influência, querendo ou não, pode ser bobo até o que eu vou dizer, mas as pessoas são influenciadas por Hollywood, a cultura hollywoodiana, influência do cinema, influência da série na vida das pessoas. E querendo ou não, todas essas 4 coisas que eu disse, dogmas, doutrinas, ideologias, influências, essas coisas estão presentes na vida das pessoas, estão presentes na vida dos crentes, estão presentes na vida da igreja. Então nós precisamos ter cuidado com todas essas coisas, porque Paulo está advertindo aos Gálatas, insensatos. Ele diz no versículo 1, insensatos, quem os enfeitiçou? E é como se Paulo estivesse dizendo para nós hoje, insensatos, quem os enfeitiçou? Porque estão seguindo e colocando doutrinas à frente da cruz de Cristo, porque os dogmas, as ideologias, as influências são maiores do que a Bíblia diz. Então nós precisamos ficar atentos a isso. E Paulo, ele continua no versículo 2, pode passar aí, isso. No versículo 2, ele destaca também, e ele fala o seguinte: vocês receberam o Espírito de Deus, porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Essa outra pergunta de Paulo tem a ver com o que ele estava falando no começo, porque ele diz no versículo 1 que por que vocês começaram no Espírito e agora vocês estão olhando para algo que não foi ensinado a vocês? Por acaso nós, os apóstolos, não os ensinamos a vocês o verdadeiro Evangelho a ponto de ser como se vocês estivessem vendo Cristo com os próprios olhos? Aqui no versículo 1, deixa eu ver certinho aqui, só para não... Aqui, Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Paulo está dizendo isso, e nessa segunda pergunta que ele faz, vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Aqui está a grande pergunta de Paulo para os Gálatas, falando também a respeito disso. A grande preocupação de Paulo era que a igreja fosse lesada por falsos ensinamentos, como estava sendo. Nesse caso, ele questiona a respeito da genuinidade da fé dos Gálatas. O Espírito que receberam, mais uma vez dizendo, falando a respeito do Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja, receberam por obedecer à lei ou pela fé no Evangelho? Aqui é algo muito importante que nós temos que nos perguntar. O Espírito Santo, o Espírito que nós recebemos da parte de Deus, você o recebeu por obedecer à lei ou obedecer a um conjunto de regras, ou você recebeu por ter crido em Cristo? E aí no versículo 3, pode passar Henrique, do versículo 3 em diante, Paulo vai continuar dizendo, e a bronca de Paulo nos Gálatas continua, e ele diz: será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram se tornar-se perfeitos por seus próprios esforços?
Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem de Cristo? Os Gálatas começaram a dar ouvidos a ensinos falsos, a escutar aquilo que os judaizantes diziam e acreditar que era preciso cumprir a lei, continuar cumprindo a lei, quando Cristo já havia feito algo a respeito da lei. Eles diziam que a lei de Moisés precisava ser cumprida, e eram 613. Os próprios judeus não conseguiam cumprir a lei, foi por isso que Cristo precisou vir ao mundo, para cumprir a lei, porque Ele era o único capaz de cumprir a lei. Então Paulo diz isso, e ele começa a falar sobre essas coisas com um propósito. E aí tem uma palavra aqui que nós precisamos nos voltar para ela e dar uma atenção a ela um pouco maior, que é a palavra crer. Porque creram, vocês receberam o Espírito porque vocês obedecem a lei, ou porque creram na mensagem que ouviram. E essa palavra creram, ou a palavra crer, é o que nós precisamos nos atentar nesse momento a ela. É necessário definir essa palavra e entender o seu significado. E primeiro a gente vai entender o que a palavra crer não é, porque nós acreditamos e nós entendemos a palavra crer, talvez como uma comunidade, e a gente precisa colocar aqui para os irmãos o que essa palavra não é, o que não é crer. Crer não é apenas dizer que acredita. Apenas dizer que é cristão não significa realmente que você crê em Cristo. A palavra crer e você dizer que acredita somente não faz de você um filho de Deus. É preciso algo mais. A palavra crer, ela não é vir à igreja semanalmente. Eu digo que eu acredito, eu vou à igreja semanalmente, então por isso eu creio plenamente em Deus. E crer em Deus não se resume simplesmente em vir à igreja semanalmente. E crer também não se resume a ser uma pessoa boazinha, a ser um homem, uma mulher bonzinho, cumprindo todas as regras, todas as leis. Não se aplica a palavra crer. Lógico que isso tudo é importante você se declarar cristão, é importante você vir à igreja semanalmente, é importante você ser uma pessoa boa, mas isso não é crer verdadeiramente. Para crer a gente precisa ir um pouco mais além, e para a gente entender o que é realmente crer, o próprio Paulo vai citar a vida de um homem, que é a vida de Abraão. Para que a gente entenda o que a palavra crer realmente significa, Paulo cita a vida de Abraão. Todo mundo conhece a história de Abraão? Amém, gente? Se você não conhece, querido. Se você não conhece a história de Abraão, a gente vai falar um pouco sobre isso nesse momento, seguindo a instrução de Paulo, que aqui também cita Abraão, e a gente vai vendo isso. Ali no versículo 6 de Gálatas, Paulo continua, e agora, para demonstrar o que é realmente crer em Deus, Paulo cita Abraão e ele diz: da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Abraão creu em Deus e foi considerado justo. Abraão foi considerado justo por crer em Deus. E hoje, uma pessoa, se você for colocar, uma pessoa é considerada justa se ela cumpre a lei, se ela não tem nenhum processo no nome, se ela não tem nenhum nome sujo, se ela não tem passagem na polícia, se ela nunca passou por nenhum tipo de empecilho dessa maneira. Então, vendo por esse ângulo, uma pessoa é considerada justa aos olhos da sociedade dessa maneira. Se você é um bom cidadão, se você paga seus impostos, se você não trai sua mulher ou seu marido, se você não rouba no seu trabalho, se você faz tudo certinho, então você é considerado uma pessoa justa. Se você cumpre a lei, você é considerado uma pessoa justa, segundo os olhos da sociedade, segundo o olhar comum. Mas aqui, Abraão, ele não tinha regras para serem cumpridas. Abraão, ele foi considerado justo não porque cumpriu todas as regras, mas porque ele creu em Deus. Abraão, ele creu em Deus e ele foi considerado justo mesmo antes de existir toda a lei.
ele foi considerado justo, sem cumprir regras. Lógico que ele era um bom homem, ele era um exemplo de fé e tudo mais, mas ele creu em Deus, por isso ele foi considerado justo. E aí, Paulo, ele cita Abraão não como somente um personagem, ele cita Abraão propositalmente, porque Abraão era como se fosse um ídolo muito grande para os judeus. Era muito grande. Abraão era a representação de algo muito, muito importante, porque Abraão era aquele em que Deus deu a promessa e que a descendência se tornaria o povo de Deus, tanto que os judeus se denominam até hoje filhos de Abraão. Por isso Paulo, ele cita Abraão propositalmente, pois os judaizantes que estavam ali diziam que era preciso, eles diziam que para ser considerado justo era necessário cumprir a lei à risca, que eram 613. Porém Abraão foi considerado justo mesmo antes de existir a lei. E aqui nós vemos, pode passar, Henrique, é necessário crer. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. É necessário crer. Segundo o exemplo que Abraão nos deu, e segundo o que Paulo também nos ensina, é necessário crer. Paulo também destaca em outros textos que ser justo é pela fé e não por mérito, esforço ou obras. Paulo cita Abraão justamente por isso, porque Abraão ele não foi justificado pelas suas obras, ele não foi justificado por cumprir um rito ou algo do tipo, ele foi justificado por crer. E aqui Paulo também vai falar até em outras cartas, como em Romanos 4:2, ele diz: se suas boas obras o tivessem tornado justo, falando aqui de Abraão, ele teria motivos para se vangloriar, mas não perante Deus, se vangloriar perante os homens. É por isso que Paulo aqui em Romanos ele cita Abraão mais uma vez, falando que não é pelas obras, porque as obras fazem com que o coração do homem se ensoberbeça, e esse não é o intuito, porque a glória é de Deus, a glória é do Senhor. Então por isso que Abraão não foi justificado pelas suas obras, e nós também não somos justificados pelas obras das nossas mãos. Nós não somos justificados por aquilo que fazemos, ou por cumprir uma cartilha de regras. Abraão foi justificado pela fé, e é assim que nós devemos ser também. Em Efésios, pode passar, Henrique, em Efésios, o Paulo também vai continuar dizendo: vocês são salvos pela graça, falando aqui das obras mais uma vez, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. É o mesmo princípio. A fé, a salvação vem de Deus, e é por isso que nós precisamos nos apoiar na nossa fé em Deus, assim como Abraão fez quando ele creu, para que nós não nos escoremos. Eu não sei nem se está certo, escoremos, está certo, professor? Escoremos nas nossas obras ou das coisas que nós fazemos, para que a gente não venha se orgulhar, para que a gente não venha se ensoberbecer. Está certo também? Muito bem. Auxílio dos universitários aqui, dos professores, muito obrigado. E é a respeito disso. E mais uma vez, a gente volta agora, que a gente viu que crer não é somente dizer, que crer não é somente frequentar uma igreja, que crer não é somente ser bonzinho. A gente volta e agora definindo a palavra crer nas atitudes de Abraão. A vida de Abraão mostra o que é realmente crer, e aqui a gente vai ver como isso é possível. A gente pode entender através da vida de Abraão e de Paulo, através da carta de Gálatas, que crer pode passar? Obedecer primeiramente. Crer em Deus não é somente dizer que acredita, mas é obedecer a Deus. Deus, ele deixou a sua palavra, a sua revelação, para que nós pudéssemos entendê-la e obedecê-la, porque a vontade do Senhor está descrita em sua palavra. Nós precisamos obedecer, e foi isso, exatamente isso que Abraão fez. Ele obedeceu a Deus, crendo em sua palavra, crendo em sua ordem, naquilo que Deus o mandou fazer. Lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 8, o autor de Hebreus vai dizer assim: pela fé, Abraão obedeceu
quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde iria. Abraão creu completamente e obedeceu à voz do Senhor quando Deus o manda, o ordena sair da sua casa para uma terra onde ele nem sabia aonde ia ou onde era. E nesse caso, Abraão, sem questionar, sem perguntar por quê, ele obedece a Deus. Ele creu em Deus, e o crer em Deus gerou a obediência. Então, se nós dizemos que cremos em Deus, nós precisamos obedecer. Abraão viveu segundo tudo que Deus ordenava e estabelecia para a sua vida, passando esse ensinamento também a seus filhos e demais descendentes, ensinando a obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus é viver o Evangelho, cumprindo aquilo que Cristo nos estabeleceu. E o que foi que Cristo nos estabeleceu? Quando ele pregava os seus sermões, quando ele dizia tudo para os seus discípulos, ou quando ele estava ensinando a multidão, ele nos ensinou que nós precisamos obedecer a Deus, e nós precisamos ir e fazer discípulos, assim como ele disse. Nós precisamos orar, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar, buscar a Deus. Precisamos obedecer a Deus nisso. Sumiu aqui. Nós precisamos também priorizar o secreto, priorizar a vida diária com devocional a Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo, é uma ordenança do Senhor, nós precisamos obedecê-lo. Orar pelos seus inimigos, orar pelos nossos inimigos, e buscar os frutos do Espírito, e tantas outras coisas que o Senhor nos mandou obedecer. Ou seja, resumindo todas essas coisas, eu citei como exemplo, mas resumindo tudo isso, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos obedecer o que está escrito na Bíblia. É por isso que a gente precisa ficar tão atento com falsos ensinamentos. É por isso que a gente precisa ficar atento com doutrinas que nós vemos por aí na internet, na televisão, com a influência de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos apóstolos, como o Felipe também falou no primeiro episódio. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque dando ouvidos a essas coisas todas faz com que a gente perca o foco de Cristo e que a gente não obedeça a Deus verdadeiramente. Então, crer primeiramente é obedecer. Obedecer a Deus não tem a ver com cumprir regras, tem a ver com viver o Evangelho na prática, dia após dia, e não somente no domingo, entre as 19 e 21 da noite. É viver o Evangelho, obedecer a Deus diariamente, independente do ambiente onde nós estamos. Precisamos obedecer a Deus. Pode passar? John Stott, um teólogo muito conhecido e pastor, ele diz que a obediência de Abraão não foi cega, mas baseada em confiança no caráter de Deus. Ele não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Nós precisamos, assim como Abraão, confiar no caráter do Senhor, um caráter que é imutável, que é irrepreensível. Nós precisamos obedecer aquilo que Ele nos manda fazer, sabendo que não é o que Ele mandou e para onde a gente vai, mas ter certeza de que Ele vai conosco, é sobre quem está mandando e quem está indo junto conosco. Por isso precisamos obedecer a voz do Senhor. Matthew Henry vai dizer também que a fé de Abraão produziu obediência imediata, sem objeções, sem atrasos. Onde Deus ordena, a fé obedece. Precisamos estar atentos à voz do Senhor para fazer como Abraão também, obedecendo a Deus imediatamente, sem atraso, sem demora, sem enrolação. Temos um exemplo, de alguém que obedeceu a Deus, entre muitas aspas, e foi para o lado contrário. Ele não obedeceu a Deus verdadeiramente. Não, a fé não foi imediata, a obediência não foi imediata. Nosso Jonas, não obedeceu a Deus imediatamente. Deus teve que buscar ele num peixe e jogar ele na terra de Nínive, para ele entender o seu propósito. Charles Spurgeon vai dizer que a fé salvou Abraão. A fé que salvou Abraão foi a mesma que o fez obedecer. Crer e obedecer são duas notas de uma mesma música. E é por isso que a primeira parte do crer, o que significa realmente crer em Deus, é obedecer. A.W. Tozer vai dizer também que a fé de Abraão não foi passiva. Ele creu e levantou-se para agir. Creu em Deus e sempre
Ele creu e levantou-se para agir. Crer em Deus é sempre seguir a sua voz, ou a voz de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E por último, Martin Jones, ele vai dizer que Abraão não pediu provas adicionais, nem garantias humanas. Sua obediência foi completa, porque sua fé estava firmada na palavra do Senhor. Abraão não sabia se na terra para onde ele iria, ele encontraria muitos inimigos. Ele não sabia se a terra para onde ele estava indo era uma terra farta de comida. Ele não sabia nada, ele simplesmente obedeceu a Deus. E é por isso, meus irmãos, que eu digo a vocês que estão aqui, talvez Deus tenha mandado e pedido para você fazer algo, uma ou duas vezes, ou até mais, e talvez você não tenha se atentado à voz do Senhor. Isso aconteceu muitas vezes, pessoalmente falando. Eu vou contar uma história para os irmãos, parece bobo, mas faz muito sentido. Estava eu andando pelo centro de Iguatemi, aquele grande centro de Iguatemi, quem conhece sabe. Estava eu passeando por lá depois de um futebol, descendo na minha bicicleta, que tinha um guidão só, um lado do guidão. A Julie lembra disso. E eu passo na frente de um negócio, de uma lanchonete que vendia um lanche muito gostoso, era um shawarma. E em Iguatemi, shawarma era novidade, porque só existia salada lá. E aí surgiu esse shawarma e eu falei, nossa, legal, shawarma. Era 10 pila. E eu falei, vou comprar. Tenho 10 pila, vou comprar. E eu comprei um shawarma e comprei uma coca. E eu desci o centro comendo aquele shawarma e aquela coca. Com uma mão eu empurrava a bicicleta, com a outra eu segurava o lanche, e aqui também a coca, ia tomando, ia comendo, e fui embora, desci o centro. E passando em frente para o mercado que tem ali, eu vi uma pessoa revirando lixo na frente do mercado. E você sabe, eu acho que os irmãos conseguem identificar, porque muitas vezes na nossa vida a gente escuta uma vozinha lá dentro, falando, meu filho, faça tal coisa. E se você está sensível à voz do Senhor, você obedece, mas naquele momento, aquele lanche estava muito gostoso. Ele era cheio de molho de alho, e eu amo alho. E aí eu passei na frente daquela mulher, ela estava do outro lado da rua, e eu passando desse lado, eu estava indo, e essa vozinha falou lá dentro do coração, meu filho, dê o seu lanche e a sua coca para aquela pessoa, você tem comida em casa, entrega lá o seu lanche. E eu olhei aquela vozinha no meu coração, eu fingi que não foi comigo e fui embora. Tomei o restante da minha coca, comi o restante do meu lanche feliz. Mas cheguei em casa com peso na consciência de ter entendido que era o Senhor falando, e eu não obedeci prontamente à voz do Senhor. E eu citei esse exemplo, uma história que parece até boba, mas isso aconteceu muitas vezes na nossa vida, e eu acredito que tenha acontecido na sua também, de Deus pedir para você, meu filho, faça algo, meu filho, abençoe, meu filho, vá para tal lugar, meu filho, faça tal coisa. E por não estarmos sensíveis e conectados com Deus, por não crermos e entendermos quem realmente o Senhor é, nós não obedecemos prontamente e imediatamente. E aí nós continuamos. O segundo ponto, que é realmente crer, que mostra que nós cremos em Deus verdadeiramente, é confiar. Abraão, ele confiou, ele peregrinou confiando na promessa, porque Deus o tinha dado uma promessa de que ele daria uma terra, que ele iria para uma terra e que ele seria pai de multidões. E Abraão confiou nessa promessa. Ele viveu como estrangeiro em muitos lugares, aguardando o que Deus prometeu. E lá em Hebreus 11, o versículo 9 e o 10, o autor de Hebreus vai dizer: e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente. Eu acho que eu destaquei essa palavra aí. Boa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus.
Abraão confiou na promessa de Deus plenamente, independente da situação de que ele vivia. Confiar em Deus é ter a certeza de que Ele, independentemente da situação, Ele cumpre e Ele vai cumprir suas promessas em nossa vida. E quando falamos sobre Deus cumprindo as suas promessas, não é a respeito de confiar que Deus vai te tornar rico, ou que Ele vai te tornar próspero, ou que Ele vai curar a doença, ou que vai te fazer ter sucesso na sua profissão, ou o que quer que você faça. É a respeito de dar vida eterna para todos aqueles que creem. Confiar em Deus é entender que a promessa da salvação para aqueles que creem virá, independente se você vai ser rico ou pobre, doente ou saudável, bem-sucedido ou fracassado. Confiar em Deus é confiar em Deus, crer em Deus, confiar em Deus, independente da situação em que nós vivemos. Muitos ensinam por aí que nós precisamos confiar em Deus, porque Deus vai cumprir as suas promessas nas nossas vidas, e nós vamos ser vitoriosos, nós vamos receber aquilo que nós temos direito, porque somos filhos, somos herdeiros, então vamos ser prósperos. Nosso Pai é dono do ouro e da prata, então Ele nos vai fazer prósperos. Muitos ensinam que confiar em Deus é esperar algo de Deus, é esperar que Deus mande o melhor dessa terra para nós. Só que confiar em Deus, meus irmãos, verdadeiramente, é confiar de que a promessa dele de salvação na sua vida vai se cumprir, e que por crer em Jesus, você será salvo, você morará com Deus. Morará, dá certo? Obrigado. Você morará com Deus para o resto da eternidade. Confiar em Deus não é a respeito de algo material, é confiar na promessa de salvação. Isso é confiar em Deus. E Abraão confiou plenamente no Senhor. O nosso querido Tim Keller, gostamos muito de citar o Tim Keller aqui, grande teólogo e pastor também, ele diz que a confiança de Abraão não estava em sua própria fé, mas no objeto da sua fé, o Deus que promete e cumpre. O objeto de fé de Abraão, ou o alvo da fé de Abraão, não era um pedaço de madeira, não era numa crença, numa ideologia, ou numa tradição, ou num dogma, ou o que quer que seja. Ele tinha fé no próprio Deus, o Deus poderoso. A fé dele era a respeito disso. Então, meus irmãos, se nós podemos confiar em Deus como Abraão fez, é colocando a nossa fé no próprio Deus. Porque quando colocamos a nossa fé no dinheiro, ou nos nossos próprios esforços, ou na palavra de um homem, nós nos frustramos. Porque é somente a palavra do Senhor, é somente o Senhor em que nós podemos colocar a nossa fé. Tim Keller continua dizendo: Deus não pediu a Abraão que entendesse, mas que confiasse. A fé bíblica é sempre um chamado a depender de Deus mais do que das nossas percepções. Confiança é confiar independente se você entendeu o que Deus pediu ou não, independente se você gostou da ideia ou não. Confiar em Deus é obedecer prontamente e saber que Ele é fiel e justo e sabe de todas as coisas. Tim Keller continua dizendo: a fé de Abraão não foi perfeita, mas foi real. E Deus não espera a perfeição, mas entrega e confiança. É isso que Deus espera de nós, meus irmãos: dependência, entrega e confiança. Por isso nós precisamos confiar em Deus e crer no Senhor e confiar nele pelo que Ele é, porque Ele é Deus. Tem uma música que fala sobre isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus, independente, Ele é Deus. Se Deus cura as nossas mazelas e enfermidades, Ele é Deus. Mas se Ele não cura, Ele é Deus também. Então confiar em Deus é sobre isso. Porque quando nós confiamos em falácias, em palavras, em regras, em doutrinas, nós nos frustramos. E o terceiro ponto, que é a evidência de nós crermos realmente, é o temor. O
temor a Deus. Abraão temeu a Deus. Abraão levantou altares e invocou o nome do Senhor. Assim como diz lá em Gênesis 12, o versículo 7 e 8, Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão teve temor a Deus, por isso Abraão construía altares e Abraão invocava o nome do Senhor. Temer a Deus é saber e ter a consciência de quem é a presença que nós estamos invocando. Abraão tinha essa consciência, ele entendia que o Deus que ele invocava, a presença que ele invocava era do Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, Deus Criador. Abraão tinha ciência disso, por isso ele temia e invocava o nome do Senhor. Nós cremos, meus irmãos, eu e você, nós cremos no Deus que tememos, no Deus que oramos, a quem oramos, no Deus que nós amamos e invocamos. Hoje não precisamos construir altares para invocar o nome do Senhor, mas, meus queridos, a nossa vida precisa ser um altar ao Senhor. A nossa vida precisa ser um altar de adoração, um altar onde nós invocamos o Senhor todos os dias. A maneira com que nós vivemos, a maneira com que nós pensamos, a maneira com que nós nos portamos, vivendo o Evangelho, é sobre isso. É sobre essa presença que habita em nós. O nosso coração precisa ser esse altar de invocação ao Senhor. Abraão, ele fazia questão de construir altares por onde ele passava. Ele construía um altar para invocar o Senhor. E nós precisamos ser da mesma maneira. Precisamos não construir um altar onde a gente vai, mas que a nossa vida seja um altar de invocação ao Senhor, por temor a esse Deus. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Crer no Senhor é fazer da nossa vida um altar. Mais um ponto que demonstra que o que é crer realmente é ter temor a Deus. Se você não tem o costume de invocar a Deus todos os dias, de dedicar o seu dia ao Senhor, de consagrar o seu dia ao Senhor, de consagrar a sua família ao Senhor, de pedir que Deus te acompanhe, que guarde os seus olhos. Tem muitos irmãos aí, como o Jefferson, o Adenilson, outros aí também que trabalham na estrada. Como é importante dedicar os próprios caminhos, os caminhos da família ao Senhor, todos os dias, sabendo que um único suspiro, ou o seu último suspiro, pode ser a qualquer momento. É por isso que nós precisamos invocar o Senhor todos os dias da nossa vida. O domingo, esse lugar, esse ambiente, o culto ao Senhor, a celebração a Deus, é importante. Nós estamos juntos aqui para invocar o nome do Senhor, para louvar e glorificar o nome do Senhor, para ouvir a sua palavra, é importante. Mas nós não podemos resumir a nossa vida ao domingo. Nós precisamos invocar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Crer em Deus é isso. Crer em Deus verdadeiramente é temer ao Senhor, é trazer a presença do Senhor, é implorar a presença do Senhor todos os dias. Porque não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais, mas nós podemos implorar aos seus pés pela sua misericórdia, para que Ele derrame a sua presença todos os dias da nossa vida. Amém, meus irmãos? Que a gente possa fazer isso e lembrar que nós precisamos temer ao Senhor. E por último, o último ponto de que realmente nós cremos em Deus, a evidência disso é renunciar, é a renúncia das nossas vidas. Precisamos obedecer, sim, prontamente ao Senhor. Precisamos confiar cegamente no Senhor. Precisamos temer a Deus, invocá-lo todos os dias. Mas nós precisamos renunciar também. Renunciar muitas coisas, assim como Abraão renunciou os bens do rei de Sodoma. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 22 e 23, diz assim: Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo. Eu acho que isso aqui é uma palavra aí também, pode passar.
o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E eu destaco essa frase: que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Abraão renunciou às riquezas do rei. Abraão renunciou a isso tudo porque amava o Senhor, porque amava a Deus, e ele fez uma renúncia muito grande em sua vida. Crer em Deus é a respeito de renunciar a nós mesmos. Lá em Lucas, Jesus diz também, pode passar, você coloquei? Eu não coloquei, volta. Lá em Lucas, Jesus diz, Lucas capítulo 9, versículo 23, ele diz à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo é um princípio do crer em Deus, porque se nós cremos em Deus, nós entendemos que nós precisamos tirar aquilo que há em nós, nos esvaziar de nós mesmos cada dia e todos os dias, para que nós possamos ser cheios cada vez mais do Espírito de Deus. E é por isso que nós precisamos renunciar. Crer em Deus é renunciar aos nossos padrões, os nossos costumes, é renunciar às nossas regalias, os nossos caprichos, é renunciar aquilo que fazemos todos os dias, pois tudo isso faz com que fiquemos apenas na superfície, sem nunca experimentar o que realmente é viver e depender de Deus, como Abraão fez. Meus irmãos, nós temos padrões, nós temos limitações, que nós nos apegamos a isso. Nós temos princípios nossos, que nós nos apegamos a isso. Um exemplo: nós muitas vezes não temos coragem de renunciar ao nosso conforto. Muitas vezes não temos coragem de renunciar à nossa estabilidade financeira. Que eu falo de talvez trocar de cidade, ou trocar de emprego, ou abrir mão, descer o nível, viver uma vida mais simples. Nós muitas vezes, meus irmãos, não conseguimos renunciar a coisas simples na nossa vida. E Deus pede que nós renunciemos tudo que somos, tudo que nós temos, que a gente entregue nas mãos do Senhor. Um exemplo de quem fez isso: Zaqueu foi um exemplo de quem renunciou tudo e devolveu, entregou sua vida plenamente a Jesus. Quando ele teve um encontro com Cristo, Jesus, ele nem precisou pedir nada, ele só entrou na casa de Zaqueu, ele só entrou na vida de Zaqueu. E Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu teve a vida transformada. Ele renunciou a algo na vida dele, ele renunciou à riqueza, ele renunciou ao seu orgulho. E quantas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos renunciar ao nosso orgulho, nós não conseguimos renunciar à nossa razão. Nós precisamos ser diferentes, meus irmãos, e renunciar muitas coisas na nossa vida. João Calvino, ele diz que Abraão renunciou ao que era visível, porque tinha os olhos fixos na promessa invisível. A verdadeira fé renuncia ao presente para abraçar o eterno. Meu irmão, você está disposto a renunciar os bens da sua vida, o conforto da sua vida, por viver a eternidade com Cristo? Você está disposto a abrir mão, talvez, de ter uma carreira bem sucedida? Eu não estou falando, meus irmãos, aqui que Deus vai fazer com que você seja pobre, largado. Eu estou falando que você abriria mão das coisas que você tem por amor a Deus e por amor ao Evangelho. Paulo termina esse capítulo da sua carta de Gálatas, termina esse capítulo 3, dizendo que antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada, a fé em Cristo. Em outras palavras, a lei foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Somos filhos de Deus
através da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo ou livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Aqui Paulo, ele quebra o argumento dos judaizantes, porque o argumento deles é: nós somos os filhos de Abraão, e os filhos de Abraão, aqueles que dizem crer em Deus, precisam cumprir as regras exatamente como nós estamos dizendo. Só que Paulo quebra isso tudo, e ele diz que agora, pela fé em Cristo Jesus, não há mais judeu nem gentil, não há homem ou mulher, somos todos um em Cristo. A nossa fé em Jesus fez com que todos fôssemos filhos de Abraão. Agora, não presos mais a um emaranhado de regras, agora somos livres pela fé em Cristo Jesus. E a pergunta que fica, pode passar? A pergunta que fica é a mesma do começo. Você recebeu o Espírito de Deus por seguir um amontoado de regras ou por ter crido em Jesus? Até aqui, você tem sido uma pessoa certinha, um cristão religioso, vivendo à risca, ou você recebeu o Espírito de Deus para que fosse ativo e vivesse verdadeiramente o Evangelho, pela fé que você tem no sacrifício dele? Que você possa levar isso para a sua vida como reflexão, e aí para refletir e praticar. Pode passar. Resumo. Primeiro, creia em Jesus pelo que foi revelado nas Escrituras pelo próprio Deus. É o que a Bíblia diz sobre Cristo, é o que a Bíblia diz sobre o Evangelho. Fora disso é balela. Fora disso nada faz sentido. Se apegue ao que a Bíblia diz, se apegue ao que a palavra do Senhor nos ensina. Segundo, pode passar, viva o verdadeiro Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho consiste em obedecer a Deus, consiste em confiar em Deus, consiste em temer a Deus. Consiste em temer a Deus e consiste em renunciar a si mesmo para viver a vida de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. E por último, como Tiago diz no capítulo 1, versículo 22, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão. Acho que acabou aqui. Vocês só enganarão a si mesmos. É isso que nós precisamos fazer, e que na nossa vida possa ser diferente a partir desse momento. Que não sejam só palavras, que não seja só mais uma mensagem, que não seja somente mais um sermão de domingo, mas que seja, meus irmãos, uma motivação para que você e para mim também, que nós possamos mudar de vida, que nós possamos mudar a maneira que nós vivemos e viver verdadeiramente o Evangelho, crendo